Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mesa Quadrada, o podcast oficial do Fórum Chaves. Eu sou o Tras Castro e tenho a honra de conduzir essa edição especial de 11 anos do Fórum Chaves, a maior comunidade de fãs de Chaves, Chapolin e Chespirito na internet. Hoje tenho a honra de receber 3 dos administradores do Fórum Chaves e eu, o 4º administrador. Começando com Antônio Felipe. Olá pessoal, um prazer estar participando aqui do Mesa Quadrada e nessa data especial que a gente está comemorando mais um ano, 11 anos dessa maravilhosa história do Fórum Chaves. Ele, Fábio Barbano. Olá pessoal, é nóis, tamo aí. E ele, o nosso tio favorito, James Revolt. E aí pessoal, é um prazer estar aqui também. Hoje é um dia engraçado para começar a falar sobre o Fórum Chaves ao longo de todos esses anos, porque eu sou o caçula nessa história toda de administração e tudo mais. Bom, o Fórum começou no dia 1º de fevereiro de 2009. Foi quando ele entrou no ar. É um local basicamente de conversa, bate-papo, debate e compartilhamento de informações sobre o maravilhoso mundo de Roberto Gomes Bolanhos. Tem muita história que a gente não sabe, ou melhor, vocês podem não saber, muita história interna disso tudo, e acho que é o momento da gente compartilhar com vocês toda essa década e um ano de história. É certo que sim, desde o começo da internet já existiam muitos sites, portais e outros fóruns de discussão sobre a obra de Chespirito. Mas eu acredito que nenhum marcou tanto para os fãs e marca até hoje como é o caso do Fórum Chaves, que curiosamente surgiu de uma maneira um pouco agitada. Mas quem vai explicar isso melhor é Antônio e Barbano, ou Fabão, como era conhecido desde aquela época. Começando pelo Tonho. Pois é, foi um começo bem, como disse Tras Castro, bem agitado, porque era pra gente surgir como um outro fórum e acabamos como um fórum bem diferente e acabamos virando o Fórum Chaves por acaso, porque há bastante tempo existe no meio CH um outro fórum que é o Fórum de Chespirito e que estava passando por algumas questões técnicas, assim, de problemas de servidor, problemas com a plataforma, e a moderação decidiu que a gente ia mudar de servidor, mudar de plataforma também, para recomeçar em um outro espaço, um outro local, que fosse melhor para a gente conduzir os debates, se interagir, como era o natural do nosso dia a dia. Só que no meio disso teve algumas altercações, vou dizer assim, de uma pessoa que antes era um dos grandes, um cabeça assim do Fórum Único, que ele não aceitou essa mudança, acabou gerando uma série de brigas ali, logo que a gente abriu o então Fórum Único nessa versão, e acabou que boa parte da equipe acabou permanecendo onde a gente estava, naquele novo fórum que a gente criou. Uma outra parte decidiu continuar com o Fórum Único, e nós que continuamos, permanecemos ali como Fórum Chaves, como um outro fórum, um outro espaço de discussão, formato semelhante, mas buscando agregar ideias novas, pessoas novas, para gerar outros tipos de debate, gerar conteúdo novo, assim, diferenciado, e começar do zero, assim, a nossa caminhada como um outro fórum bem diferente, assim. E o Barbano, que estava mais ali envolvido nesse processo, ele pode falar um pouco mais também como foi esses dias do nosso engatinhar, assim. Então, Barbano, é uma dúvida pessoal que eu tenho também, e acho que muita gente, nosso público também, nunca pensou muito nisso, mas como foi montar o fórum, mas também como que era organizar tudo isso? Como funcionaria esse fórum? Como que era lidar com a ferramenta? Como que era o nicho de pessoas nessa época? Então, como o Antônio bem mencionou, o fórum surgiu de uma cisão, né? E foi tudo muito novo, porque a gente passou a usar um novo servidor, uma nova plataforma. A gente utilizava antes o InVision, passou para o PHPBB, e teve que recriar tudo, criar novos conteúdos. A gente realmente começou do zero, e como uma massa de bolo, fomos crescendo,
tipo aquela massa de bolo do Pica-Pau mesmo, né? Que depois tomou a cidade toda e vamos continuar crescendo. Qual foi a primeira equipe do Fórum Chaves? A primeira equipe de administração e moderadores? Era... Na administração tinha o Fred Mercury, que era o nick do Felipe Matano. Tinha o Moto2 de CH, que era o nome dele é Thiago, lá de Minas Gerais. O Barbano já estava na administração nessa época, né? Pois sim. E tinha mais um pessoal ali, era o Chavo Delotti, o João na moderação, tinha o Chusma, o William CH, tinha o Wallington, que é o nick do Álvaro. Essa galera, assim, acho que eu me lembro agora de cabeça, que era a primeira equipe, assim. E daí depois a gente teve uma espécie de fusão, assim, com outro fórum que também tinha, que daí tinha um pessoal mais no Retaguarda, tipo Alma Negra, Bruno Ianino, Bruno CH, que também se incorporaram à equipe bem ali naquele comecinho, e a gente ficou com uma equipe bem maior, assim, bem naquele começo, e daí foi o start do Fórum Chaves naquele primeiros dias de fevereiro de 2009. E já uma pergunta que não quer calar, que eu quero saber também, como que foi a chegada desse deus da internet chamado James Revolt? Então, como eu sou um pouco mais velho que a média do pessoal que frequentava o fórum, tipo, eu fui um dos últimos da equipe a entrar, mas eu fui o primeiro a chegar no mundo, igual a Dona Clotilde. Então, assim, no começo dos anos 2000 e tal, eu trabalhava muito, estudava e toda aquela coisa, e eu não tinha tanto tempo para ficar, infelizmente, caçando as coisas na internet, fórum e tal. Eu tinha conta no Fórum Único X-Espírito, mas sei lá, se eu postei 10, 15 vezes lá, foi muito. Aí, depois de formado e tal, continuei seguindo os fóruns, e aí veio o Fórum Chaves, eu me registrei no Fórum Chaves. Mas eu comecei a ficar mais participativo mesmo, foi quando começou a ter as exibições de Chaves e Chapolin na TV a cabo, no canal da TLN. Porque era um canal que era muito pouco acessível, assim, acho que só tinha no plano mais caro da Oi, aí quase ninguém tinha acesso, e tava passando muito material inédito, passou vários episódios de X-Espírito, passava Chapolin com abertura, encerramento completo, e eu tava fazendo um registro desse material que tava passando, eu gravava, postava no fórum. Aí falei, já tô participando aqui, aí desencavei umas fitas VHS que eu tinha também, postei no fórum, e fui ficando e tô aí até hoje. Isso que é uma coisa, acho que é um pouco o diferencial do Fórum Chaves ao longo desse tempo todo. Compartilhar conteúdo foi algo que a gente sempre fez, que o fórum sempre fez, com informação e um pouco de didatismo para explicar um pouco do universo de X-Espírito, para quem não conhece muito e assim agregar novos fãs. Foi, se não me engano, um dos primeiros fã-clubes, digamos assim, a cutucar bastante a questão de episódios perdidos e organizar tudo isso. Como funcionou e como funciona a lista CH hoje e como que foi trazer ela para dentro do Fórum Chaves? A lista CH, para quem não conhece, é um guia de episódios que está dentro do Fórum Chaves e que a gente cataloga lá todas as informações que nós temos a respeito de todas as séries, dos episódios que a gente conhece, dos episódios perdidos, todas as informações possíveis que a gente identifica, a gente tenta colocar lá como uma forma de centralizar essa informação. Essa lista ela foi criada originalmente pelo Thomas Henrique, aí ele tinha uma parceria com o Renier Ramírez do xespirito.org, e o xespirito.org tinha a versão em espanhol e o Thomas fazia a versão em português. E ele assistiu todas as séries dos anos 80, 90, um monte de episódios que eram desconhecidos aqui no Brasil, para poder compor essa lista. E aí chegou no momento que surgiu uma conversa com ele para ele integrar essa lista ao Fórum Chaves. Seria legal para ele porque a lista teria bastante visibilidade e seria legal pra gente porque era um material, era um banco de dados robusto de primeira qualidade. E aí ela passou a ser parte do fórum, mas infelizmente o Thomas faleceu pouco tempo depois disso, da cirurgia que ele fez. E aí a gente seguiu tocando, infelizmente muita gente contribui para a gente manter esse material o mais completo possível, mas está sempre tendo novidade, tem sempre coisa que estamos descobrindo e nós estamos sempre atualizando essa lista. E agora eu queria falar um pouco perguntar na verdade, sobre as mudanças que o fórum sofreu ao longo do tempo. Para isso eu preciso do Barbano para explicar melhor essa situação toda, explicar o que mudou para melhor, o que mudou para pior.
em relação a design, em relação a servidor, a relação entre algumas regras ou posicionamentos diferentes dentro da estrutura do site do Fórum Chaves, e também como foi a adição de outras coisas, como, por exemplo, o nascimento de um canal no YouTube, que é o canal do Fórum Chaves. Então, a gente teve algumas alterações de design, não são alterações tão profundas, é mais alterações de topo, algumas cores. Até hoje a gente se mantém com a mesma skin, com o mesmo tema desde 2009, só com algumas alterações de cores, de ícones, essas coisas, né? Com relação a redes sociais e o YouTube, foi uma mudança, vamos dizer assim, de posicionamento, tanto do fórum quanto da sociedade, né? O pessoal passou a utilizar cada vez mais essas redes e o fórum, para não ficar para trás, seguiu e cresceu justamente em cima disso, né? Em cima de redes do YouTube, enfim. Então, fora o YouTube e tudo mais, boa parte das pessoas, dos fãs de Chaves, Chapolin, Chespirito, eu incluso, sempre buscamos ter esse conteúdo para nós. A Televisa nunca foi conhecida por disponibilizar esse material de forma decente para um comércio mesmo, seja para compra ou para exibição completa numa televisão. E a gente sempre ficou refém de gravar exibições da TV, acumular e compartilhar entre a gente. Antes, o Fórum Chaves disponibilizava downloads das séries. Hoje essa situação é completamente diferente. O Antônio pode explicar um pouquinho sobre essa situação, o que mudou desse início de downloads para uma era em que a gente não tem mais downloads de episódios? Uma coisa que caracterizava muito positivamente o fórum era esse cuidado, um zelo que a gente tinha para disponibilizar o máximo possível de conteúdo na melhor qualidade e de uma forma completamente organizada. Quando tínhamos as exibições dos episódios perdidos, episódios da TLN, dos semelhantes, a gente só esperava algumas poucas horas e esse conteúdo já estava disponível para download, já estava disponível no YouTube. Havia uma grande expectativa dos fãs que gerava uma quantidade enorme de acessos no nosso site, e era um trabalho conjunto que deu uma escala bem grande para esse trabalho que a gente fazia. E nisso foi um grande baque quando, por 2015, a gente recebeu uma comunicação do Grupo Chespirito que eles estavam, junto com a Televisa, nos pedindo que a gente retirasse esse conteúdo para download, que a gente não teria mais permissão de disponibilizar isso para download. A gente sabia que isso poderia um dia acontecer, porque a gente está lidando, queira ou não, com material pirata, que não era de nossa propriedade, mas a gente também não esperava que, como não acontecia nada assim, a gente também estava seguindo com aquele trabalho, e foi bem frustrante, porque a Televisa tem esse histórico de um péssimo tratamento dado aos episódios, e a nossa luta diária sempre foi garantir que os fãs tivessem acesso ao melhor conteúdo possível, na melhor qualidade, sem cortes, todas as dublagens perdidas, episódios perdidos. E daí o pessoal que antes tinha o fórum como essa fonte só pôde ver pelo YouTube, tendo que baixar do YouTube mesmo ou baixar de alguma outra fonte. Então foi um momento bem chato, bem triste assim da nossa história, porque a gente se dedicou tanto e de uma hora para outra, mesmo sabendo que a Televisa está no direito dela de fazer isso, mas não deixa de ser frustrante que isso tenha acontecido. Por mais que a visibilidade do Fórum Chaves como site tenha começado a cair nessa época, tanto pela decadência do formato de fórum de modo geral, mas principalmente por essa questão da ausência dos downloads, o fórum cresceu de outras formas, principalmente nas redes sociais e também com campanhas sociais, campanhas junto a fãs e outras formas de nos aproximarmos também do Grupo Chespirito, nos aproximarmos também do público comum que foi agregando em novas gerações de fãs. Sobre isso, como que vocês definiriam o Fórum Chaves em expansão, a ampliação do fórum para além do que ele é originalmente, com redes sociais, com o Facebook? Como que vocês avaliam a percepção que o público passou a ter do fórum e como lá fora também, no México, em outros países, a gente passou a ser visto? Começando com James Revolt.
Eu acho que a história do fórum nesses últimos 11 anos aí, ele acompanhou também a evolução que a internet teve nesse tempo. Agora pode parecer meio bobagem, mas há 11 anos atrás a gente tinha muita dificuldade de fazer upload de arquivos muito grandes, por exemplo. Eu lembro que tinha vários episódios com qualidade muito ruim, e era o que a gente tinha, e eu subia os episódios, não era numa qualidade muito boa, porque era o que dava para fazer na época. E a gente foi acompanhando isso aí. Conforme a internet foi se tornando mais rápido, a gente conseguiu compartilhar um material melhor. E aí veio, essa situação da Televisa aí. Mas a gente seguiu subindo no YouTube e procurando um material cada vez melhor. E outra coisa que aconteceu nesse tempo também foi um crescimento absurdo nas redes sociais, né? Que o pessoal passou do Orkut pro Facebook começou a bombar, Instagram e todas essas coisas aí. E eu acho que foi muito legal porque a gente conseguiu atender dois tipos de público, dois perfis. Primeiro, aquele fã que é tipo, nossa, que quer escovar toda a informação para descobrir o máximo possível e discutir sobre ela, aquele fã mais assim dedicado, que geralmente ele se encontra mais no fórum. E o fã mais ocasional, aquela pessoa que gosta do Chaves, que acha divertido, mas ela quer mais ver um meme, ela quer ver um pedaço de um vídeo. E esse pessoal a gente encontra eles mais no grupo do Facebook, na página do Facebook, no Instagram. Então, assim, eu acho que foi legal abranger um público bem maior do que a gente tinha antes, quando estava focado só no fórum. O fórum ele se tornou bem mais do que um fórum, né? Se tornou uma marca. A gente conseguiu atingir um público que não tem o menor interesse em participar de fóruns, mas que curte CH, curte as tirinhas, os vídeos, enfim, conteúdo diverso que a gente gera nas redes sociais e no YouTube, né? Tem muitos amigos meus que volta e meia compartilham lá no WhatsApp algum meme do fórum ou algum vídeo do fórum, alguma publicação. E a gente que não participa de fórum, não tem o menor interesse e tá lá participando. Às vezes comenta alguma coisa em algum post no Facebook e tal. Então a gente conseguiu atingir uma gama muito maior de fãs do que quando a gente era restrito ao formato de fórum, né? Eu acho que foi bem interessante. Antônio, agora fugindo um pouco da rede social em si, mas falando da equipe. Qual o diferencial da equipe hoje do Fórum Chaves? Da equipe administrativa, de moderação? O que o Fórum faz hoje? Então, como bem disse o Barbano, o Fórum ele virou mais do que um fórum, ele virou se tornou uma marca, uma referência. E muito dessa referência que nós tornamos, acredito que um diferencial para que a gente chegasse a isso é a nossa credibilidade. É toda uma reputação que a gente veio construindo ao longo dos anos, com o trabalho que a gente vem fazendo, o trabalho da equipe, que a gente se tornou uma referência em diversas situações. Uma referência para notícias, uma referência para projetos, em diversas situações. Eu me recordo do primeiro momento assim que a gente começou a construir isso, foi lá em 2010, quando houve um boato de que o Chespirito tinha sofrido um AVC e não tinha nenhum veículo de imprensa dando a informação correta, e estava no Twitter ali, nas redes, as pessoas muito aflitas com essa informação, e nós conseguimos o contato com uma assessora do Chespirito que nos deu a informação correta, e nós somos o primeiro veículo a dar informação em primeira mão de que ele não tinha sofrido um AVC, de que estava tudo bem, e até nós fomos fonte disso depois, por conta desse nosso furo, e em outros momentos também, quando acontecia boatos do tipo, notícias estranhas dos atores e tudo mais, as pessoas sempre esperavam por nós, pelo que a gente ia dizer, que a gente ia dar a informação correta e ia desmentir esses boatos. E tudo isso muito pela nossa credibilidade que a gente foi construindo ao longo do tempo, que também permitiu que a gente alcançasse um crescimento tal de poder estar fazendo parte de projetos como o Musical do Chaves, oferecendo consultoria, de estar em parceria com grandes empresas, com grandes marcas, de estar sendo reconhecido por pessoas de credibilidade, assim, graças a esse nosso trabalho de ser uma referência, ser uma credibilidade. E
muito disso passa por esse trabalho da nossa equipe, que ao longo desses anos todos reuniu alguns principais nomes do meio CH. E nesses 11 anos a gente teve cerca de mais de 70 pessoas que passaram na equipe, o que também é algo que ajudou muito a oxigenar, a trazer novos pensamentos, trazer pessoas diferentes, novas ideias, para a gente estar sempre se renovando, não ficar no mesmo lugar de sempre. Isso é uma coisa muito bacana também. E esse trabalho todo integrado na nossa equipe, ao longo desses anos todos, que permitiu que a gente estivesse chegando nesse momento, de nós não sermos apenas um fórum, mas sermos hoje uma grande referência, uma comunidade reconhecida pelos fãs, pela imprensa, por marcas, enfim, sermos uma fonte para as pessoas, de termos uma reputação, de termos um reconhecimento das pessoas pelo nosso trabalho, pela excelência daquilo que a gente faz, que é sempre com a missão de estar mantendo vivo o legado, disseminando a obra do Chespirito, e fazendo isso sempre com o máximo de cuidado, de respeito e de atenção que essas séries e esse universo todo merecem. Ao longo desses 11 anos, e com a fala do Antônio, a gente pode perceber que, caramba, 70 pessoas passaram na minha equipe, e hoje com mais de 2 milhões de seguidores, né, chega a 3 milhões praticamente de seguidores nas redes sociais, mais de 30 mil membros no próprio fórum, várias gerações se encontraram. Hoje a equipe tem pessoas de 40 anos e pessoas na moderação, por exemplo, membros mais novos de 15, 16 anos. James, para você, como é ver pessoas de tão longe ou de pessoas de lugares tão diferentes, de idades tão diferentes, falando de igual para igual, debatendo de igual para igual, compartilhando esses momentos de uma maneira tão ok, sabe? Sem ninguém se achar superior a ninguém. Eu acho que o fato de ter muita gente jovem participando do fórum é um bom sinal, porque as séries estão renovando seu público, bastante gente continua assistindo, bastante gente continua conhecendo, e a tendência é que isso vá longe. Então, o negócio da idade eu acho extremamente positivo. Eu acredito que quando começaram os fóruns, e a maioria do pessoal que participava era muito novo, então, assim, o pessoal tinha uma dificuldade maior de saber o que estava fazendo. Hoje, como a gente conta com uma equipe muito experiente, a gente tem um corpo que ele é um corpo de moderação, que ele é tão experiente quanto gente nova com gás para fazer as coisas. Eu acho que é o ideal que seja assim mesmo. Barbano, nessas mudanças, o que a gente pode esperar para essa nova década de Fórum Chaves? Quais mudanças a gente está preparando? Novidades sempre vamos ter. Algumas mudanças no visual do fórum para breve. E vamos lá, vamos criando mais coisas ao longo dos anos, sempre com novidades, sempre trazendo tudo em primeira mão, como o Antônio disse, com informações confiáveis, corretas. Vamos lá. Agora, falando um pouco mais do espaço que eu me encaixo nisso tudo, porque eu sou o caçula e é uma honra estar na presença desses três dividindo a bancada hoje comigo, e com a ausência do Igor, que é meu colega de bancada sempre, mas que é moderador e ele está coordenando e inclusive fez o roteiro desse programa. É hora de falar um pouco sobre essas novidades e como a gente acaba se vendo ao longo do tempo. Eu acho que talvez o próprio Igor seja, eu seja, e muitos outros fãs mais novos sejam, a referência de como o fórum pode criar gerações de fãs. Eu visitava o fórum há muito tempo, desde pequeno, desde os meus 10, 12 anos, sempre com um olhar de, caramba, isso é muito legal, mas eu não sei como mexer. Eu sempre preferi me manter distante e hoje eu faço parte desse grupo. Eu cheguei faz 2 anos e meio, 3 anos, e isso é engraçado, porque Antônio e Barbano são da criação de SBT, de infância, assim como o James. O James chegou no fórum por causa da TLN, e eu cheguei oficialmente por causa da chegada das séries ao Multishow. Então minha cabeça explodiu quando eu fiquei sabendo que as séries finalmente seriam dubladas de uma maneira completa, exibidas em ordem cronológica, seguindo a lista que os fãs fazem, em que todos contribuem. E o fórum mudou muito. E desde que, mais recentemente, a Televisa começou a bloquear os vídeos também no YouTube, a gente viu que era hora de mudar mais uma vez. Não
em relação a episódios exatamente, mas oferecer o conteúdo de qualidade que a gente sempre teve nos debates dentro do fórum, para além dele. Por isso que a gente está investindo em conteúdos originais do Fórum Chaves. O Mesa Quadrada, que você está ouvindo agora, é um exemplo disso. Foi um projeto que nasceu de 2 grupos de colegas, tanto do fórum como de fora do fórum. Isso inclui o Eco, o Samuel Boitá, o Rafael Salles e tudo mais, o Borges. E o projeto está vivo até hoje. A equipe se manteve até onde foi possível, a gente mudou também. E a gente está oferecendo outras coisas. A gente tem um documentário em produção, que é Os Episódios Perdidos, uma história. E eu fico muito feliz de ver tantas gerações se unindo por algo maior, que é o legado de Chespirito. Não sei bem como perguntar isso para vocês, mas como vocês imaginam o Fórum Chaves nos próximos 10 anos? Começando com Barbano. Ih, rapaz. Bom, já completamos 11. A gente aguenta mais 10, sim, né? Uma boa. Eu imagino, vamos crescer ainda mais, tanto internamente quanto externamente, né? Mas futuro a Deus pertence. James Revolt. Geralmente essa movimentação no fórum está alinhado também com o que acontece com o CH fora dele. Os episódios passando no Multishow, passando semelhantes do Chaves no SBT, sempre tem alguma coisa que ajuda a puxar esse público. Ou o desenho animado que seja, porque o desenho animado é extremamente assistido por crianças. São os vídeos mais assistidos que no nosso canal no YouTube são de desenho animado. Então, assim, é meio baseando no que vai rolar nos próximos anos. Existem episódios inéditos, existem episódios perdidos. A gente tá sempre na expectativa que pode aparecer alguma coisa. Pode ser que, assim como o Multishow meio caiu do céu e dublou alguma coisa, pode ser que alguém se interesse em dublar os programas dos anos 80 e 90. Se não dublarem os programas dos anos 80 e 90, a gente provavelmente vai acabar legendando esse material, assim como a gente já tinha feito com os anos 70. Então, assim, coisa para fazer não falta. E a gente fica aí também dependendo do que o Grupo Chespirito vai apresentar pra gente, né? Porque eles estão com aquele plano de fazer aquele universo compartilhado de produtos do Chespirito, de ter desenho animado, de ter não sei o quê, juntar o chanfle e tal. E como fizeram uma divulgação muito rasa ainda, né? Não deram muitos detalhes disso pra gente, para o público em geral. A gente fica na expectativa de ver o que pode surgir de legal aí que vai angariar um novo público. Assim como o desenho deu um up e trouxe muita gente, tem as séries antigas para trabalhar e pode ter material novo. E a gente fica aí meio de acordo, sempre atento aí, de acordo com o que for surgindo. Antônio Felipe. Muito do que o James disse, a gente é muito dependente das novidades, então é um pouco difícil a gente projetar como que vão ser os próximos 10 anos, porque a gente sempre tem essa dependência do que ainda vai acontecer. A gente sabe o que a gente tem a fazer, a gente tem muito ainda que fazer, a gente tem frentes aí para avançar, a gente tem o trabalho que a gente desenvolve nessa luta pelos episódios perdidos, tentando resgatar esses episódios, a gente busca dar uma acessibilidade ao conteúdo, como a gente fez com o projeto do CH Legendado, para que as pessoas pudessem conhecer esses episódios que nunca foram lançados aqui. A gente está sempre fazendo coisas novas, diferentes, mas sempre estamos na dependência dos atores externos, da Televisa, do Grupo Chespirito, do SBT, do Multishow. Então a gente vai continuar aí, seja com esta equipe, seja com outros que vão nos suceder, mas vamos estar aqui buscando sempre entregar ao público, aos fãs, o melhor conteúdo e sempre com essa mesma marca de credibilidade, de respeito, de celebrar o legado do Roberto Gomes Bolanhos e buscando gerar sempre novos fãs, que é esse nosso grande objetivo. E que venham grandes novidades aí pela frente para que a gente possa compartilhar isso e vibrar junto com os fãs nesses próximos anos. E agora, um pouquinho antes da gente encerrar para valer, a gente tem que revelar alguma coisa, né? E para quem está acompanhando na versão em vídeo do podcast do Mesa Quadrada, você está vendo nesse momento a nova logo do Fórum Chaves, a edição especial de 11 anos de podcast, apresenta a nova logo do Fórum, a nova identidade visual, que a gente demorou até alguns meses para fazer e que desperta a nova fase do Fórum muito mais próximo de você.
E nas nossas redes sociais, a partir de agora, completamente atualizadas, também com um novo logo. E em breve, a nova skin do Fórum Chaves, claro. Muito obrigado por ter ouvido. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca a nossa próxima novidade daqui a alguns dias, hein? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. E aí? Eu achei que você ia falar pra gente se despedir. Não, a gente não pode se despedir, porque a gente tá aqui faz tempo. A gente tem que continuar ficando. A gente não se despede. Nossa, gostei da mensagem subliminar.